Vamos fazer uma oração começando, né? Iniciando todo o nosso trabalho. Pastor Elias. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Pai querido e santo, estamos na Tua presença nessa manhã. Te agradecemos pelo privilégio de estar na Tua casa. Pedimos, Senhor, ilumina-nos em Tua palavra. Direciona-nos naquilo que vamos falar. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, abra o nosso entendimento e a nossa compreensão e nos faça entender aquilo que Tu tens para nós, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Queridos, alegria estar aqui com os irmãos nessa manhã. Podemos mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor Jesus. Nós vamos continuar, obrigado pastor, o estudo da nossa lição, né? Nós estamos estudando Mateus capítulo 24, somos nós a geração do arrebatamento, e confesso para os irmãos que a cada lição nós percebemos que Jesus está mais perto, a volta do Senhor está cada dia mais próxima. E talvez sejamos, de fato, a geração do arrebatamento. Não é? Porque Jesus está voltando, irmãos. Os sinais estão se cumprindo. Nós estamos vendo as coisas acontecerem todos os dias. Todos os dias. E essas lições, ela têm aberto os nossos olhos para estas coisas nesses últimos dias. Abra sua revista na página de número 42. Hoje nós vamos ver o quinto sinal, e o quinto sinal ele fala dos falsos profetas. Dos falsos profetas. Na página 42 a gente tem o textuário. O textuário é Mateus capítulo 24, versículo de número 11. Mateus 24, versículo 11. E diz assim a palavra do Senhor: E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. É interessante nós pensarmos nos falsos profetas, ou falsos mestres, porque nós tivemos aqui um estudo acerca dos falsos cristos. Jesus nos disse que esse também é um sinal de que a sua vinda está próxima. Ele disse, olha, nos últimos dias muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Nós vimos lá no versículo 5 do capítulo 24, Jesus fazendo essa declaração, e nós estudamos aqui que o quanto esse sinal tem se multiplicado nos últimos dias. Muitos têm aparecido dizendo, eu sou o Cristo. Muitos têm se manifestado em todas as partes do mundo dizendo, eu sou o Cristo. Não é? E a gente está bem perto de um. Até aqui no Gama tem um dos mais famosos Cristos da atualidade, né? Que é o Henrique Cristo. Então, esse sinal ele é bem perceptível. Esse sinal está aos nossos olhos. E nós que estudamos a palavra do Senhor, nós conseguimos verificar e identificar isso com muita facilidade, porque nós acreditamos no Cristo que veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, foi assunto aos céus, está sentado à direita do Pai e que vai voltar para buscar a sua igreja. É nesse Cristo que nós cremos. E qualquer outro Cristo que apareça diferente disso, a gente já identifica. Agora, o falso mestre, o falso profeta, ele é mais difícil de você perceber. A gente não percebe com muita facilidade. Então, por quê? Porque ele está dentro da igreja, ele não, diferente do falso Cristo, que ele vem, ele é externo à igreja, ele aparece num cenário totalmente messiânico, dizendo que veio para resolver os seus problemas, porque ele é o Cristo e tal. É o Henrique Cristo, o tradicional Henrique Cristo. Você lembra da figura do Henrique Cristo, você vai lembrar do falso Cristo. Você olha para uma figura daquela e você diz, como é que alguém olha para um homem desse e diz, ele é o Cristo, e segue ele dizendo que ele é Jesus? Eu não sei quem é mais maluco, se é ele ou se é quem está seguindo ele. Eu sempre tive essa dúvida. Sempre tive essa dúvida. Mas o falso mestre, o falso profeta, ele é mais difícil de ser identificado, porque ele está no meio da igreja. Ele é alguém que está no meio da igreja. Ele às vezes prega como o verdadeiro profeta, como o mestre que fala a palavra do Senhor. Às vezes com a mesma eloquência, tem o poder de convencimento, mas é aquilo que nós estudamos na quarta-feira, no livro de Judas, na carta de Judas, são rochas submersas.
Então, quem são os falsos profetas? São pessoas que, com astúcia, se introduzem no meio dos crentes, no meio da igreja, né, trazendo uma falsa mensagem sobre Deus, um falso ensino sobre Deus, uma falsa doutrina sobre Deus, um ensinamento errado acerca de Cristo, acerca da igreja e acerca de Deus. E ele faz isso de forma muito sutil, ele faz isso de forma muito astuta. E se nós não estivermos bem atentos, nós não perceberemos. Jesus, quando falou deles, ele disse, olha, eles virão como lobos em pele de ovelhas. Eles virão para enganar, eles vão ser muito sutis, eles vão ser sorrateiros, né? E eles vão trazer um ensino falso, uma doutrina falsa, uma doutrina que não coaduna com a palavra de Deus. Então, o falso mestre, o falso profeta, é todo esse sistema falso que se manifesta na terra, ensinando algo sobre Deus. São falsos mestres. Eles trazem uma teologia falsa acerca de Deus. E nós precisamos ficar atentos a isso. Nós costumamos olhar e tentar identificar o falso profeta naquele que traz uma profecia na igreja. Porque o pastor Gideon Júnior até falava isso no áudio para os professores, né? Nós somos pentecostais. E muitas vezes, né, nós acreditamos nos dons do Espírito Santo. Nós acreditamos no dom de profecia, nós acreditamos... E às vezes nós relacionamos o falso profeta somente com aquela pessoa que chega e entrega uma profecia para você e a profecia não se cumpriu. Tipo assim, olha, você está grávida, vai ser menino, mas se duvidar vai ser menina. Aí você fala, opa, é um profeta falso. Não, de fato é um profeta falso, porque todo aquele que profetiza, ou tomado pelo Espírito num êxtase, ou ministrando a palavra, e está falando uma inverdade sobre Deus, ele é um falso profeta. Né? Mas o falso profeta aqui descrito por Jesus vai muito além desse que profetiza. Entendeu? Ele traz um ensino, ele traz uma doutrina, ele traz algo sobre Deus que pode destruir a sua fé. Pode retirar você da verdade. Você entende? No Velho Testamento, você tinha a figura dos profetas e você tinha já a figura do falso profeta. Né? E lá em Deuteronômio, você vê que Moisés já estava advertindo o povo. Capítulo 13 de Deuteronômio, Moisés disse para o povo assim, olha, cuidado, porque se aparecer no meio de vocês um profeta dizendo coisas sobre Deus e operando milagres, e ainda que esses sinais desse profeta se realizem, entendeu? Mas se ele, depois de realizar todos os sinais e prodígios no meio de vocês, vier com a conversa dizendo, venham, vamos adorar o Deus tal, vamos deixar de adorar o Senhor Deus que tirou você do Egito, vamos adorar o Deus tal. Ele diz, não siga esse homem, porque esse profeta é falso. Então é aquele que tenta desviar o povo do propósito da palavra de Deus. O falso mestre é esse. O propósito dele é desviar o povo do caminho. E lá no capítulo 13, Moisés diz, esse vai ser apedrejado, vai ser retirado do meio do povo, porque ele tentou desviar o povo da palavra, do ensino da palavra de Deus. E o falso mestre, ele tem esse propósito. E quando Pedro, na sua segunda epístola, ele fala sobre eles, ele diz assim, olha, assim como apareceram lá no Velho Testamento os falsos profetas, no nosso meio vão aparecer também os falsos mestres. E eles virão sorrateiramente para trazer mensagens erradas, ensinamentos errados, doutrinas erradas sobre Deus. E nós temos que estar atentos. Nós vamos então, com os slides aqui, entrar na lição. Lembrando aos irmãos que essa lição ela está dividida em duas partes. Hoje nós vamos ver a primeira parte da lição, tá certo? Aqui da página 43 até a página 45. E no próximo domingo a gente continua vendo a partir da página 46. Tá certo? Lembrando também que na quarta-feira passada, o pastor Gideon Júnior trouxe um estudo complementando, aprofundando
esse tema sobre os falsos profetas. Se você ainda não teve a oportunidade de assisti-lo, está lá na playlist, Pastor Hebe acho que já disponibilizou, não é isso, pastor? Assista, é importante, você vai ter uma compreensão muito maior, muito mais ampla sobre o que são os falsos mestres, o que eles ensinam, tá certo? Então vamos lá. Eu aponto para... É para baixo, né? Eu vou aprender, irmãos, fica tranquilo. Então, nós estamos estudando esse trimestre, né? Primeiro sinal que nós estudamos foram os falsos cristos, né? Os falsos cristos. Nós já falamos aqui um pouquinho sobre eles. Depois nós vimos as guerras, os rumores de guerra, né? Jesus está dizendo, todas essas coisas vão preceder a minha volta, né? Vão acontecer. E quanto mais próximo eu estiver da minha volta, mais esses sinais vão se intensificando. Eles serão maiores em quantidade e em força. E ele diz ainda que vamos ter desastres naturais, nós já estudamos sobre isso também. Nós vamos ter ainda perseguições. A igreja perseguida. Nós vimos com o evangelista Jesuá na última escola bíblica dominical. E a pergunta que se faz depois de tudo isso, falsos mestres, perseguições, terremotos, fome, guerras, é possível piorar? É possível piorar? Sim, né? É aquele velho ditado, não há nada tão ruim que não possa piorar, né? Quando o indivíduo pensar que o inferno é ruim, Jesus diz, calma aí, tem o lago de fogo e enxofre. Então a coisa é difícil, não é fácil, né? Mas Jesus, como ele é muito realista, ele não veio para enganar ninguém, ele não veio para dizer meias verdades, ele veio para abrir os nossos olhos para aquilo que de fato ia acontecer, está acontecendo e vai acontecer. Então ele nos trouxe esses sinais. Então quando a gente olha para todos esses acontecimentos e que antecedem a vinda do Senhor Jesus, a gente pensa, é possível que isso piore? É possível. É possível que isso piore. E quando isso piorar, a gente tem a figura dos falsos mestres, a gente tem a figura do falso profeta. Quando nós pensamos, então, nos falsos profetas, né, a gente vê que Jesus, na sua época, ele também lidou com esse tipo de gente. No Velho Testamento já existia o falso profeta. Na época de Jesus, você tinha também esses falsos mestres. Ali, no meio dos judeus, no meio da religião judaica. Estavam ali muitas seitas ensinando sobre Deus, ensinando sobre a lei, ensinando a palavra de Deus, mas de uma forma distorcida, de uma forma errada. Trazendo um ensino que não era o ensino verdadeiro sobre Deus, enganando as pessoas, iludindo as pessoas. E Jesus, ele vai nos mostrar como tratar, ou melhor, como reconhecer essas pessoas. Porque esse é o grande problema. Os falsos cristos nós identificamos com muita facilidade, mas os falsos mestres, a gente precisa ter uma atenção maior. A gente precisa ter uma atenção maior, porque muitas vezes isso está na intenção dele, na intenção do coração dele. E como é que a gente vai ver a intenção do coração das pessoas? Eles se aproximam de forma sorrateira, por fora eles são uma coisa, por dentro eles são outra, totalmente diferente, mas eu e você só conseguimos ver o exterior. O próprio Deus disse isso para Samuel, né, lá na casa de Jessé, você vê a aparência, mas Deus vê o interior. Então eu não sou Deus, eu não vejo o interior, mas Jesus ele deixou umas dicas. Ele disse, olha, pelo fruto você vai identificar, pelos frutos que eles produzirem, vocês vão identificá-los. E Jesus ele vem nos ensinando como é que vai ser, como é que vamos fazer essa identificação. Nós vamos aprender com Jesus como é que ele tratava essas seitas no tempo deles. A primeira seita que nós vamos falar é uma seita que você já ouviu muito sobre eles, são os fariseus. Aí você diz, mas pastor, eram seitas? Sim, quando você lê no próprio Novo Testamento, lá no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que o Lucas se refere a ele ali nas suas narrativas como seitas, os fariseus, os saduceus, como seitas. Eram seitas que existiam na época de Jesus. E os fariseus talvez fosse a principal delas. A principal delas. Quem eram os fariseus?
Essa palavra fariseu vem de purachim, que significa literalmente separados. Então, era uma elitezinha religiosa no meio dos judeus. Era um grupo até grande de religiosos ali. Eles é quem dominavam a religião na época de Jesus. Eles eram que lideravam a religião, o ensino na época de Jesus, juntamente com os saduceus. Eles observavam rigidamente os preceitos da lei mosaica. Eles eram extremamente legalistas, totalmente voltados para a lei de Moisés, para os preceitos da lei, não somente da lei escrita, mas também da lei moral. E o que era a lei moral? A lei moral, na época de Jesus, chamada de tradição dos anciãos, era exatamente a interpretação que eles davam à lei. A interpretação que eles davam à lei, a forma como eles interpretavam a lei, o que eles diziam sobre a lei. E muitas vezes eles iam além do que a própria lei dizia. E para os fariseus, a lei moral era considerada até mais importante do que a própria lei escrita. O que eles diziam sobre a lei era mais importante do que o que a própria lei dizia. O que eles ensinavam sobre a lei era mais importante do que o que a própria lei ensinava. Então eles eram muito atentos a isso, muito preocupados com a lei, com a guarda da lei, com a observância da lei. E nos dias de Jesus, eles gozavam de um privilégio muito grande entre o povo. Porque o povo olhava para o fariseu e via neles o exemplo de religiosidade. Ele era o camarada que dava esmolas nas ruas, né? Dava esmolas, orava nas praças, né? Gostavam dos melhores lugares na sinagoga. Na sinagoga ele tinha que sentar na frente, tinha toda uma atenção para o ensino da palavra, para o ensino da lei, né? Eram pessoas que se mostravam extremamente religiosas. Estavam tão apegados à tradição, na santidade, lavavam as mãos, os rituais de lavar as mãos, de coar a água, porque o menor dos animais impuros era o mosquito. Então eles tinham todo o cuidado de coar a água para não engolir o mosquito. Porque era o menor dos animais impuros. O maior dos animais impuros, o camelo. Jesus até faz um trocadilho com ele, né? Vocês comem o mosquito e engolem o camelo. Né? Mas eles tinham essa preocupação, né, de lavar as mãos antes das refeições. Tanto é que eles olham para Jesus e dizem assim: por que seus discípulos não lavam as mãos para comer? Eles não estavam falando de questão de higiene, eles estavam falando do ritual que eles tinham, né, da lei oral, né, da tradição de, se você não lavar as mãos, você vai se contaminar. Né, você vai se contaminar. Eles tinham todo esse cuidado de não se aproximar dos pecadores. Porque se eles se aproximassem dos pecadores, eles se contaminavam com o pecado dos pecadores. Então era uma figura santíssima. O povo olhava, e eles adoravam ser chamados de mestres. Adoravam que o povo olhasse para eles e dissesse: olha, lá vai o mestre, 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 mestre. Eles adoravam ser chamados assim. Era status para eles. Então era esse tipo de gente que estava à frente do ensino na época de Jesus, ensinando as pessoas ali. E Jesus olha para essas pessoas, né, que eram consideradas pelos judeus grandes mestres, homens realmente piedosos, porque, assim como nós, os judeus só conseguiam ver a aparência destes homens, né? E nesse zelo fanático pela lei das purificações e as regras das tradições, né, que era a famosa Mishnah, né, que lhes acrescentaram, evitavam o contato com os pecadores. Já falamos sobre isso, né? Com pecadores, com pessoas que, segundo eles, não violavam a lei. Então, todo mundo que era pecador, ou todo mundo que não guardava a lei, era pecador, e eles queriam estar distante dessas pessoas. Tem um episódio interessante que Jesus ele vai para uma festa na casa de Mateus, né? Mateus se converte, né? Aceita Jesus como seu Salvador e resolve então fazer uma festa e convida todos os seus colegas publicanos, né? Mateus era publicano, e enche sua casa de gente, amigo dele, colegas de trabalho. Ó, vou me aposentar, vou largar esse serviço, agora é a saideira, e convida todo mundo. E Jesus foi com seus discípulos, e quando Jesus está lá, quem chega do lado de fora e vê Jesus lá no meio da festa? Os fariseus.
Eles olham e dizem assim, esse é santo? Se misturando com pecadores, se assentando com eles, bebendo com eles, comendo com eles. Jesus olha para aqueles homens e diz assim, olha, vocês têm que ir aprender o que é misericórdia. O que é misericórdia? Porque Deus quer misericórdia, Deus não quer sacrifício. Quem está são não precisa de médico. Quem precisa de médico é quem está doente. Então Jesus estava sempre tentando colocá-los no lugar deles. Não é isso? Então veja, como é que Jesus tratava essas pessoas? Como é que Jesus, né? Eles na sua religiosidade, eles acreditavam na ressurreição, acreditavam na imortalidade da alma, e nós vamos ver que isso é uma oposição em relação aos saduceus, né? Mas Jesus, ele olha para esses homens de uma forma diferente, porque Jesus via o coração desses homens. Jesus via a hipocrisia neles. Jesus via que tudo que eles faziam era exatamente para mostrar ao povo quem eles queriam que o povo achasse que eles eram. Né? Eles queriam aparecer, mostrar uma realidade que não era do seu coração. Na realidade, eles não tinham a menor compaixão pelas pessoas, não tinham amor pelas pessoas, usavam as pessoas como forma de se beneficiarem, e era esse tipo de gente que estava ali. E Jesus olha para o coração deles e diz assim, olha, quando você vê Mateus capítulo 23, até aconselho você depois, né, chegar em casa, dá uma lida lá em Mateus capítulo 23, e você vai ver como é que Jesus tratou esses falsos mestres de sua época, né? Então, em Mateus capítulo 23, o versículo 17, Jesus diz assim, né, é um dos discursos de censura mais eloquentes que Jesus fez em relação a eles. Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, porque por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundície. A comparação que Jesus faz, ela é tenebrosa, né? O judeu, tocar no animal morto já era impuro. Tocar no animal que estava morto já era ser considerado impuro. Jesus disse, vocês não são impuros porque tocam em defunto, não. Vocês são esse sepulcro caiado. Vocês por fora, essa coisa bonita aí, pintadinha, bonitinha, né? Diz que tinha uma tradição lá na época da Páscoa, eles pintarem os sepulcros com cal, exatamente para evitar que as pessoas acidentalmente encostassem nos sepulcros e se contaminassem, né? Principalmente os religiosos, os fariseus da época, né? Então ficava tudo bonitinho, tudo pintadinho de cal, né? Mas por dentro está podre. Por dentro está podre, por dentro tem um cadáver ali em decomposição. E Jesus olha para eles e diz, vocês são assim. Por fora essa coisa bonita, essa aparência toda, mas por dentro vocês são como esse sepulcro. Vocês estão podres. Vocês são hipócritas, vocês enganam o povo. Mas a Jesus eles não conseguiam enganar, né? Então vejam bem, nesse contato de Jesus com essa seita dos fariseus, o que nós aprendemos sobre os falsos mestres? Nós aprendemos que todo falso mestre, ele é exteriormente uma perfeição. Exteriormente é aquela pessoa maravilhosa, mas por dentro, interiormente, eles são absolutamente podres. Eles são pessoas absolutamente egoístas, que pensam em si mesmos, sem um pingo de misericórdia para com as pessoas, e que querem se dar bem através da igreja, se utilizando das pessoas da igreja. É esse tipo de gente. E Jesus diz, olha, exteriormente, uma beleza, sepulcro caiado. Interiormente, absolutamente podres. Então, essa é a primeira característica que Jesus destaca nos falsos mestres. É a primeira característica que Jesus diz, olha, tome cuidado. E como é que vocês vão saber disso? Pelo fruto. Pelo fruto é que você vai identificar. Né? É pelas atitudes, pelas obras, porque ninguém consegue ficar enganando as pessoas por muito tempo, né? Elas acabam se mostrando quem de fato elas são. Né? Ninguém consegue manter as máscaras por muito tempo. Chega um momento que a gente acaba identificando quem de fato as pessoas são. Qual a verdadeira intenção delas? Né? Qual a verdadeira intenção? Então, quanto a estes, Jesus nos ensina isso. Exteriormente, uma perfeição, mas interiormente, absolutamente podres. Uma outra seita, também
um pouco menor que os fariseus, mas não menos importante que eles, são os saduceus. A seita dos saduceus era uma seita pequena, porém ela era muito conceituada. Porque ali estava a liderança religiosa. No meio dos saduceus estavam os líderes religiosos. Os principais membros do Sinédrio, ali, os que compunham o Sinédrio, que era o STF da época, eram dessa seita, eram saduceus. A linhagem sacerdotal, a linhagem do sumo sacerdote, também eram dos saduceus. Então era um grupo pequeno, porém era um grupo muito conceituado. Eles tinham uma posição importante na sociedade. Eram integrantes de uma elite rica e que tinha bastante influência, né, pelos cargos que ocupavam. Eram mais políticos do que religiosos. Eles tinham mais interesses políticos do que interesses religiosos. Tinha bastante conceito, principalmente entre os romanos, né, porque estavam ali ligados com a elite, né, eram políticos, né, e política é aquele negócio. Eu fico do lado que mais me favorece, eu fico do lado que mais me beneficia. Não é muito diferente do que a gente vê hoje em dia, né, na política perto da gente aqui, não. Eles eram céticos, não acreditavam na imortalidade, né? Eram materialistas, né? Eram os livres pensadores dos dias de Jesus, né? Eram absolutamente céticos, não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam, né, na imortalidade da alma. Eles não acreditavam em nada disso, diferente dos fariseus, né? De vez em quando tinha um embate lá entre eles ali, por causa dessas questões, né? Estevão, quando ele foi discursar no Sinédrio, seu último discurso ali, antes de ser apedrejado, ele até cita essa questão, né? Porque ele sabia que ali tinha fariseus, mas tinham também saduceus, então ele cita a questão da ressurreição ali, exatamente para criar aquele clima ali entre eles. Eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na imortalidade da alma, eles não acreditavam nos anjos, eles não acreditavam na providência divina. Aí eu fico pensando, um sumo sacerdote que pensa assim. Porque a ideia que a gente tem do sumo sacerdote é o Arão. Ele vem da linhagem de Arão. É o camarada que viu o mar se abrir, viu Deus realizar milagres, viu o maná descer do céu. E os saduceus, eles não acreditavam em toda a escritura do Velho Testamento, não. Eles não acreditavam nos profetas, eles acreditavam na Torá. O Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros. Eles acreditavam ali, né? E ali já tinha base suficiente para eles entenderem que Deus é Deus de milagres, que anjos existem, mas eram tão cabeça duras que pensavam desse jeito. A principal liderança religiosa da época pensava assim e ensinava assim. Eles rejeitavam a tradição oral, né? Nesse ponto eles até estavam agindo de forma correta, né? Rejeitavam a tradição oral. E interpretavam a lei e os profetas diferente dos outros. É aquilo que eu falei para vocês. Eles não olhavam para os profetas como palavra de Deus. Eles diziam que a palavra de Deus foi o que Deus deu a Moisés. Foi o que Deus trouxe para Moisés. É o Pentateuco. Fora disso, não. Entendeu? Então eles rejeitavam a tradição oral e tinham a sua própria forma de interpretar os textos do Velho Testamento. Jesus também olha para eles e os trata com dureza. Foram eles que chegaram perto de Jesus e disseram assim: Jesus, olha só, você está dizendo aí que tem ressurreição, né, que as pessoas vão ressuscitar, vai todo mundo morar no céu, né, essa história aí, então diz aqui para nós. Camarada tinha 7 irmãos, né? Ele se casou, ele morreu, e ele não suscitou filhos. Não suscitou descendência, ou seja, ele não teve filhos, não suscitou descendência, né? E agora, como é que vai ser? Segundo a lei de Moisés, né? Segundo a lei de Moisés, o seu irmão tem que se casar com sua esposa para suscitar descendência, né? Era a lei do levirato. Mas só que o irmão que casou morreu e também não teve filho. Aí veio o terceiro irmão, casou, morreu, veio o quarto irmão, casou, morreu e ninguém teve filho, e assim foi até o 7º. E agora, chega no céu, todo mundo ressuscita. Coisa boa, hein, Jesus?
todo mundo ressuscitou, a mulher está lá, 7 maridos, Dona Flor e seus 7 maridos. Quem vai ser o marido dessa mulher agora, Jesus? Eles acharam, agora pegamos ele, né? Agora nós pegamos Jesus. Agora eu quero ver ele sair dessa. Que foi a lei de Moisés quem disse. Jesus olha para ele e diz assim, coitados, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e vocês não conhecem o poder de Deus. Se vocês conhecessem, vocês iam saber que no céu ninguém se casa. No céu ninguém se dá em casamento. No céu nós somos como os anjos que vocês dizem que não existem. Então Jesus ele usa o próprio texto bíblico para poder desmascará-los, né? Então, veja só, essa passagem aqui de Mateus capítulo 3, versículo 7, é João Batista. João Batista, assim, ele veio para preparar o caminho mesmo. Está dizendo, ó, eu vou só dar uma palhinha para vocês do que está vindo aí, do que aguarda vocês. Tá certo? Ele olha para eles, ele está batizando, e lá vem eles, fariseus e publicanos, para perto de João. E João olha para eles e diz assim, vendo João, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João olha para ele e diz, vocês são serpentes venenosas no meio do povo. Vocês são uma raça de serpentes. Aqui interpreta dizendo, vocês são da mesma origem da serpente lá do Éden. Como se dissesse, vocês têm por pai o diabo. Foi o que Jesus disse depois para eles. Então João não pegou leve com esse povo. Porque João sabia a intenção do coração deles. Sabia que eles estavam ali enganando o povo. Eles não estavam falando as verdades de Deus para aquele povo. E com eles nós aprendemos o seguinte, né? Tem ainda essa parte aqui. Quanto à crença dos saduceus, né? Foi aquilo que nós falamos aqui, né? Daquele diálogo que eles tiveram com Jesus, né? Acerca da ressurreição, né? Que Jesus olha para eles e diz, olha, no céu ninguém se casa nem se dá em casamento, né? Aqui está o texto, né? Porventura não errais vós em razão de não compreenderdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porquanto ao ressuscitarem dos mortos, as pessoas nem se casam, nem se dão em casamento. Pelo contrário, são como os anjos do céu. Foi isso que Jesus ensinou para eles. E nós aprendemos com Jesus, nesse ponto, que os falsos mestres, eles são também Travou? Isso. Opa, agora foi muito. Eles desconsideram verdades centrais da palavra de Deus, né? E para possibilitar uma vida tranquila e de pecado. Então eles desconsideravam verdades centrais da palavra de Deus. Eles olhavam para a ressurreição e diziam, não, isso não existe. Olhavam para a eternidade e diziam, isso não existe. A vida é isso aqui, né? E qual é o propósito disso? Comamos e bebamos, amanhã nós vamos morrer mesmo, né? Nós vamos comer, nós vamos beber, amanhã nós vamos morrer. Eternidade, anjo, ressurreição, essas coisas não existem. A vida é isso aqui, né? Você já ouviu isso por aí? E Jesus olha para eles, né? E trata eles assim, vocês não conhecem as Escrituras. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, vocês não conhecem o poder de Deus. Então, essa característica fica muito clara nos saduceus, né? Eles desconsideravam verdades centrais da palavra de Deus, porque essas verdades, sendo desconsideradas, possibilitavam a eles viver uma vida de pecado. Entende? Viveram uma vida do jeito que eles quisessem. E essa é uma das características dos falsos cristos, inclusive nos nossos dias. Eles desconsideram as verdades da palavra de Deus. Porque desconsiderando algumas verdades bíblicas, eles vão poder viver a vida do jeito que eles quiserem. Deixando de lado essas verdades bíblicas, olhando para isso e dizendo, isso aqui tem nada a ver. Isso aqui tem nada a ver, isso aqui foi para aquela época. Isso aqui é passado. Já ouviu isso? Isso aqui é Velho Testamento. Isso aqui é outra coisa, estamos na graça.
É outra coisa. A Bíblia precisa ser atualizada. Agora é outro mundo, outra cabeça. Já ouviu isso em algum lugar? São falsos mestres. E o outro grupo são os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas, irmãos, eles já existiam desde o Antigo Testamento. Né? Uma figura icônica dos escribas a gente vê lá quando o povo deixa o cativeiro babilônico, né, que é a figura de Esdras. Né, que é a figura de Esdras. Ali na figura de Esdras a gente vê o papel do escriba. Né? Quem foi Esdras? Aquela figura que trouxe a lei para o povo, ele lê a lei para o povo, ele ensina a lei para o povo. E foi num momento bem crítico, porque o povo estava voltando do cativeiro babilônico, e quando o povo voltou, a geração que voltou do cativeiro babilônico não sabia mais falar hebraico. Eles falavam aramaico. Eles aprenderam outra língua lá no cativeiro babilônico. Então, o que Esdras tinha que fazer? Ele tinha que pegar a lei, que era em hebraico, traduzir para o aramaico. Depois de traduzir a lei, eles tinham que ler a lei para o povo e ensinar o povo a lei. Né? A gente vê lá no capítulo 8 do livro de Neemias, aquele avivamento maravilhoso, né? Quando Esdras sobe naquele púlpito improvisado, ele traduz a lei, ele lê a lei para o povo, e os escribas começam a ensinar o povo a lei, e o povo começa a chorar, se arrepender, aquele avivamento, um retorno à palavra. Né? Então, esse era o papel do escriba. Só que, na época de Jesus, eles tinham se aliado aos fariseus, eles tinham se juntado aos fariseus, né? E se tornaram aí uma seita também no meio do povo judeu. Né? Eram os chamados doutores da lei. Né? Aqui está essa descrição que eu fiz para os irmãos, né? Que quando voltou do cativeiro babilônico, Esdras é a figura que identifica aí muito bem o papel do escriba. Né? E, né, eles se juntam, então, aos fariseus. Eles não se juntam aos saduceus, eles se juntam aos fariseus. Né? Então, os escribas ficam com os fariseus. E nos dias de Jesus, eles eram chamados, então, aí de doutores da lei. Né? E Jesus diz assim, quanto a estes também. Olha o que Jesus diz quanto a eles. Ai de vós também, doutores da lei. Então, Jesus estava falando dos fariseus, mas também estava falando deles. Né? E quando você lê o capítulo 23 de Mateus, todos os ais ali é tanto para escriba quanto para fariseu, porque eles estavam juntos. Né? Aí Jesus diz, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com fardos difíceis de suportar, e vós mesmos nem ainda com um dedo, um dos vossos dedos tocais nestes fardos. Então Jesus está dizendo, olha, vocês, escribas, vocês, doutores da lei, vocês estão impondo sobre o povo um fardo que nem vocês conseguem levar. É esse o papel de vocês? Sobrecarregam o povo com algo que vocês não fazem? Né? É aquilo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Esse era o papel deles, né? Os escribas que se ocupavam do ensino eram conhecidos como rabinos, eram mestres, eram aqueles que estavam ali ensinando o povo, mas estavam colocando sobre o povo uma carga que nem eles mesmos estavam dispostos a carregar. E com estes, nós aprendemos a identificar outra característica dos falsos mestres. Jesus nos dá uma outra característica aqui. E que outra característica é essa? É aquela que eu falei para vocês, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Né? Jesus disse exatamente isso. Jesus disse lá em Mateus 23, olha, os escribas e os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés, agora são os doutores da lei, né? Estão tomando um lugar que não é deles. Façam o que eles vos ensinam, mas não façam o que eles fazem, porque eles são hipócritas. Eles são hipócritas. Né? Então, uma das características do falso profeta, do falso mestre é isso. Ele normalmente traz ensino, quer colocar um fardo sobre o povo, mas ele mesmo não quer fazer. Ele mesmo não quer fazer. O último grupo, né, desses apresentados aqui, que nós vamos ver hoje, né, na próxima aula a gente vê mais alguns, mas o último grupo que nós vamos ver hoje são os herodianos. Quem eram os herodianos? Este aqui, eles não eram religiosos, né? Eles formavam mais um partido político.
era mais um partido político. Você consegue imaginar judeus, né, apoiadores de Herodes, judeus defensores de Roma, né, eram escravos, estavam sendo subjugados pelo Império Romano, mas no meio ali tinha gente que se beneficiava dessa escravidão, se beneficiava desse governo e apoiava o governo de Herodes, né? Era uma espécie de fraternidade em honra a Herodes o Grande, né, que se iniciou logo após a sua morte. Na época de Jesus, eles eram, né, ali seguidores de Herodes Antipas, né, que era o substituto aí de Herodes o Grande. Né? Então, eles pregavam incondicional fidelidade a Herodes quanto ao pagamento de tributos. Então, eles apoiavam Herodes em todos os sentidos, né? E apoiavam a cobrança de tributos, de impostos, que se pagassem impostos a Roma. Né? De alguma forma, eles se beneficiavam com isso, eram políticos. Né? Mas o que chama a atenção é exatamente esse fato aqui. Eles eram judeus, conheciam a verdade de Deus, conheciam a lei de Deus, né? Porque todo judeu já conhecia desde menino os ensinos sobre Deus, mas olha o que eles ensinavam. Eles julgavam que a lei de Moisés podia ser violada para se construir templos de idolatria aos romanos e aos seus imperadores. Falaram, olha, não tem problema não, você vai quebrar a lei, mas é por um fim nobre. Né? É por uma causa nobre. Você vai desobedecer a lei, mas é por uma causa nobre. Você vai estar desobedecendo a lei, mas é porque você vai construir um templo. Né, para os romanos, você vai construir um templo em homenagem ao imperador romano, né? Você já ouviu aquele negócio? Não é idolatria, é veneração. Já ouviu essa frase? Não é idolatria, é veneração. Era mais ou menos esse caminho que eles tomavam aí, né? Você está quebrando a lei, mas é por fim nobre, né? Não é idolatria, é veneração, né? Então eles queriam, né, essa mistura da religião judaica com o paganismo romano, né? Como se isso não tivesse nenhum problema, né? Isso é normal, né? Tem nada a ver. Eles eram aliados dos fariseus. Agora, aliados dos fariseus somente quando o assunto era Jesus, porque como é que o fariseu, né, vai olhar para uma pessoa que pensa desse jeito e vai dizer, você é meu amigo? De forma alguma, eles estavam ideologicamente opostos, em posição opostas, né? Eles pensavam diferente. Os fariseus, eles não queriam viver sob o domínio romano, ainda mais pagando imposto, né? Odiavam os publicanos, que eram os cobradores de impostos. Já os herodianos não, Herodiano devia abraçar publicano e dizer, não, meu amigo, né? Então, mas eles se uniam num propósito, tentar derrotar Jesus, né? Matar Jesus. Eles eram aliados dos fariseus em oposição a Jesus, o que podemos ver em diversas ocasiões. Uma delas, registrada no Evangelho de Marcos, e os fariseus saíram dali, saindo dali, entrando logo em conselho com os herodianos contra ele para matarem. Então veja só, os fariseus, eles fazem um conselho com os herodianos, eles entram num acordo com os herodianos para matar Jesus. Para matar Jesus. Foram os herodianos, irmãos, que estavam ali quando foram testar Jesus quanto aos impostos. Chegaram lá e falaram, olha Jesus, o que você acha? Tem que pagar imposto ou não tem que pagar imposto? A gente tem que pagar imposto para César ou não tem que pagar imposto para César? Né? Eles queriam fazer uma pegadinha, porque se Jesus dissesse não tem que pagar, Jesus já estava ali, né, indo contra César, indo contra Roma. Mas se Jesus dissesse tem que pagar imposto para Roma, aí Jesus estava indo contra o que pensavam os judeus. Né? Mas Jesus, de forma sábia, olha para aqueles homens venenosos, ardilosos, para aquelas rochas submersas, e Jesus diz, olha, pega a moeda aí, o que tem aí nessa moeda? Quem é a figura que está aí? É César. Então, dá a César o que é de César. E dá a Deus o que é de Deus. Respondeu o quê? Nada. E com eles nós aprendemos exatamente isso. Era esse grupinho de gente, né, que pensava, tudo é a mesma coisa, né? Deus é pai de todos.
Por que não quebrar a lei e fazer uma estátua em homenagem a César? Né? Todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu falar sobre isso? Deus é amor. Deus não vai destruir ninguém, não. Esse negócio de Deus vai matar gente, mandar a gente para o inferno, que é isso? Né? Deus ama todo mundo. Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Né? Todas as religiões, Deus está. Em todas as religiões, Deus está. Já ouviu isso? Era esse o pensamento dos herodianos. E foi isso que Jesus ensinou, para que nós pudéssemos identificar neles. Tá certo? Qual é o mal, né? Está ali a última expressão que nós colocamos sobre ele, né? Que mal há? Ou então, é o famoso, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, o que é que nós aprendemos com Jesus? Que características comuns todos eles têm? O que é comum a todos eles? Tanto aos fariseus, como aos saduceus, como aos escribas, quanto aos herodianos. O que é comum a todos eles? Todos eles atacam Cristo. Eram até ideologicamente inimigos, mas quando o assunto é Jesus, todos eles se unem. Todos eles querem minar a Cristo, querem diminuir Cristo, querem tornar Cristo uma figura menos significante do que ele de fato é. Eles negam a Cristo. Negam a Cristo. E é isso que nós vamos ver nesses dias, né? Que uma das principais características dos falsos profetas, dos falsos mestres, é atacar a Cristo e negar a Cristo. E eles fazem isso de forma muito sorrateira, e às vezes a gente nem percebe que eles estão fazendo isso. Você entendeu? A gente nem percebe que eles estão fazendo isso. De onde vieram essas informações, irmãos? De onde nós tiramos tudo isso? Desse site aqui, ó, Instituto Cristão de Pesquisa, ICP, do ICP. Foi de lá que nós tiramos essas informações. Mas voltando aqui, só volta para mim, por favor, Elias. Daqui a pouco a gente volta no slide de novo. Voltando aqui à nossa revista, nós já estamos encerrando. Eu queria que você abrisse a sua revista aí na página 44. Página 44. Na página 44 nós temos o item 2. Como conhecer falsos profetas? Como identificar falsos profetas? Como eu já falei para os irmãos, Jesus, lá em Mateus, no capítulo 24, ou no capítulo 7, versículo 15, Jesus disse assim: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas, mas em seu interior são como os lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas toda árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então Jesus falou, a melhor forma de você identificar um falso mestre é observar os frutos que eles produzem. Né? E aqui, na nossa lição, na página 44, no item 2, tem um texto aí do teólogo Lothar Gassmann. E ele, de uma forma muito interessante, ele nos traz algumas características desses falsos mestres, algumas características desses falsos profetas, que isso nos possibilitam identificá-los, né? Porque é esse o pensamento bíblico, que a gente tem que examinar, que a gente tem que estudar, a gente tem que ficar atento. O apóstolo João, lá em sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Examine. Nós temos que ser como a igreja de Bereia. Você não pode ouvir qualquer coisa e achar que é a palavra de Deus, porque é um pastor que está falando, porque é alguém que tem um conhecimento muito grande sobre Deus que está falando, sobre a Bíblia que está falando. Pesquise, veja, observe, esteja atento, confira com a palavra do Senhor, né?
Porque eles estão por aí. Os falsos mestres, eles estão por aí. Eles estão se multiplicando nesses últimos dias, né? Então, é muito fácil você identificar o falso Cristo, mas o falso mestre, você tem que ficar atento a algumas características dele. E quando você vê aí na página 45, a primeira característica que ele apresenta, ele diz assim: eles acrescentam ou eles subtraem algo do texto bíblico. Então, o falso mestre ou o falso profeta, né, ele é aquela pessoa que ele está sempre acrescentando algo mais à Bíblia. Ou então está tirando algo da palavra do Senhor. Entendeu? Já viu alguém dizer assim: olha, você precisa ler a Bíblia. Você precisa estudar a Bíblia. Mas a Bíblia não contém tudo que você precisa. Tem revelações que não estão na Bíblia. Uma vez eu encontrei alguém, né, um rapaz muito bonito, né, loiro, branquinho assim, com a camisa branca, uma gravatinha, né, uma calça preta. No crachá dele estava escrito Elder, não sei se esse era o nome dele, né? Mas ele veio assim, muito, né, atencioso, né, e falando, né, e eu nem falei para ele que eu era crente, né. Ele chegou: o tempo tá fechado, né, e tal, e eu estava no ponto de ônibus, era moleque ainda, ia pegar ônibus, né, para ir trabalhar. Aí ele falou assim para mim: você conhece Jesus? Eu falei: eu conheço Jesus. Ele: pois é, você já leu a Bíblia? Eu falei: já li a Bíblia. Ele: pois é, mas Jesus é o Filho de Deus, Jesus veio salvar, Jesus veio trazer paz. Falou umas coisas tão bonitas sobre Jesus. Ele falou: mas você sabia que a Bíblia ela não diz tudo sobre Jesus? Que existem revelações sobre Jesus que não estão na Bíblia? Eu falei: não. Eu já estava entendendo. Eu falei: não sabia. Ele: pois é. Né? Existia um profeta chamado Joseph Smith. Joseph Smith. Ele recebeu revelações acerca de Deus fantásticas. Um anjo apareceu para ele. O nome do anjo era Moroni. E ele trouxe revelações que não estão na Bíblia. Então, o falso mestre, o falso ensino, o falso profeta, ele vai trazer para você algo que não está na Bíblia. Ele sempre vai ter alguma coisa que não é bíblico. Ele vai sempre estar indo além do que a Bíblia ensina. Além do que a Bíblia ensina. E olha o que Paulo diz sobre eles. Só coloca aí, Elis, para eu continuar aqui rapidinho. Esses textos são os textos bíblicos que estão aqui na lição, né? Paulo diz assim: eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Paulo diz: olha, aprendam comigo, aprendam com Apolo, aprendam a não ir além da Bíblia. Se a Bíblia não diz, não fale. Se a Bíblia não ensina, não ensine. Se não está na Bíblia, então não fale. Paulo diz: não vá além da Bíblia. E os falsos mestres, eles estão sempre indo além do que a Bíblia ensina, né? João diz assim: todo aquele que prevarica não persevera na doutrina de Cristo. Não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem o Pai e tem o Filho. É aquilo. Você fica na palavra, você não se desvia dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Foi o conselho a Josué, né? Então, quem é de Cristo, permanece no ensino de Cristo. Quem é de Cristo, permanece naquilo que Cristo ensinou. Se eu estou saindo daquilo que Cristo ensinou, eu não sou de Cristo. E o texto de Apocalipse, né? Se você acrescentar, todas as mazelas serão acrescentadas. Se você retirar, todas as mazelas serão retiradas. Ou todos os privilégios e bênçãos serão retirados. Então não há como ficar acrescentando ou retirando nada da Bíblia. E eles são peritos nisso. Essa é uma das características que a gente tem que ficar atento. Quando chegar com essa conversinha de que tem a Bíblia, mas eu preciso de alguma coisa a mais que a Bíblia, é Jesus, mas eu preciso de algo mais que Jesus, meu filho, foge disso. É uma característica gritante dos falsos mestres. Uma outra característica que esse teólogo traz para a gente é exatamente que eles inventam doutrinas que não estão, que estão, na verdade, né, em contradição ao sentido claro do texto bíblico e do seu contexto em geral. Então eles vão trazer uma doutrina, um ensinamento que está exatamente em contradição
ao texto da Bíblia, ao ensino da Bíblia, aquilo que foi ensinado como verdade. Entendeu? E o exemplo aqui que ele deixou do texto bíblico é o texto de Gálatas, capítulo 6, versículos 6 a 9. Quando Paulo chega na igreja dos Gálatas e ele diz assim, ó, eu não mudei, né, Elias? Paulo diz, estou admirado, eu me maravilho-me de que tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, vos perturbam, né? E querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já temos anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora, de novo, também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, que seja anátema. A igreja de Gálatas estava vivendo um momento muito difícil, porque Paulo tinha deixado ali, pregado ali o evangelho em uma de suas viagens missionárias e tinha passado por aquele lugar. Depois que Paulo sai de lá, chegam irmãos, né, chegam crentes lá vindo de Jerusalém, né, judeus que se converteram ao evangelho, judeus que se converteram, se entregaram a Cristo, né, e dizem para aqueles irmãos, olha, vocês receberam o evangelho pela metade. Quem foi que pregou o evangelho para vocês? Foi Paulo, né? Ah, Paulo, né? Paulo é aquele que falava mal de Moisés, falava mal da lei, é aquele Paulo lá. Você sabe que ele não é um dos 12, né? Sabe que Paulo não é um dos 12, né? Era esse o tipo de conversinha que eles ouviam. Pois é, ele ensinou metade para vocês. Ele veio com essa história de que a salvação, ela é pela fé, ela é pela graça, e que só basta crer em Jesus Cristo para ser salvo. E a lei? E Moisés? E os mandamentos? Como é que fica tudo isso? E a circuncisão? E o sábado? O que a gente faz com tudo isso? Vai jogar no lixo? Não. Ele só ensinou metade. Você precisa da fé em Jesus, mas você também precisa continuar guardando a lei, você precisa se circuncidar, você precisa guardar o sábado. Já ouviu essa conversa por aí? Só Jesus não basta. Entendeu? Então eles estão sempre acrescentando alguma coisa. E na época de Paulo era assim, aí Paulo diz, olha, se aparecer com essa conversinha, é anátema. Olha, se eu vier com essa conversinha, me rejeita. O próprio Paulo disse isso. Tem que ter muita coragem, né? Dizer, olha, eu preguei o evangelho de verdade para vocês. Se eu chegar com outra coisa aqui, me rejeita. Se vier um anjo do céu falando outra coisa, além do que vocês já receberam, é maldição. Entendeu? Porque era esse tipo de conversa. Então eles estão sempre inventando doutrina, né, que vai de encontro à palavra do Senhor. Vai contrário àquilo que é o ensino bíblico. Eles têm uma interpretação própria. A terceira característica que ele traz aqui é que eles desconsideram verdades centrais da fé cristã. Desconsideram verdades que são basilares da nossa fé, como a ressurreição de Jesus. O fato de Jesus ter morrido na cruz. A crucificação de Cristo. Eles negam isso. Se chegarem para você com essa conversinha, dizendo que, olha, não foi bem assim, né? Jesus, de fato, ele não ressuscitou, né? Até porque Jesus, ele não era Deus, era um homem iluminado. Um homem iluminado, foi uma pessoa boa que veio aqui na terra, que passou por aqui. Normalmente essas pessoas, elas costumam chegar na porta da gente domingo bem cedo, domingo de manhã. Elas batem lá, assim, e já vem com essa conversa, né? Normalmente eles têm uma conversa muito boa, né? Eles chegam, né? Te tratam muito bem, falam, vamos estudar a palavra de Deus juntos. Eu quero estudar a palavra de Deus com você. Não importa a sua religião, não importa em quem você crê, eu quero estudar a palavra de Deus. Que palavra linda, né? Opa, senta aqui, vamos marcar, né? Mas daí ele vem com essa conversa, olha, Jesus ressuscitou, não é bem assim, né? Na verdade, foi o Espírito dele que ressuscitou, né? Foi o Espírito dele que ressuscitou. Jesus não ressuscitou, até porque Jesus não é Deus, ele é criatura, como eu e como você, né? Ele é como um dos anjos. Se alguém vier com essa conversa para você, isso é sinal claro de que você está diante de um falso mestre.
Eles vão negar doutrinas que são fundamentais para a nossa fé. Eles vão negar que Jesus é o Filho de Deus. Eles vão negar que Jesus Cristo veio em carne. Eles vão negar a ressurreição corpórea de Cristo. Isso não é novo, isso não está acontecendo só agora, não. Na época dos apóstolos, isso já acontecia. João escreve cartas à igreja exatamente para combater esse tipo de gente que pensava assim, que acreditava dessa forma. Olha esse texto bíblico aqui. Opa, acho que foi muito. Foi muito. Acho que eu segurei, agora sim. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também nega o Pai. Ou não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem o Pai. É aquele negócio, as pessoas querem crer em Deus, mas não querem crer em Jesus. Né? Eles querem acreditar em Deus, mas não querem nada com Jesus. Né? Jesus foi um profeta, um homem normal. Agora Deus sim, Deus é... Jesus disse, credes em Deus? Crede também em mim. Não foi essa a palavra de Jesus? Vocês crerem em Deus? Então tem que crer também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. João diz assim, olha, porque já muitos enganadores estão no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador, é o anticristo. Então fica claro esse texto aqui, né? João está dizendo, ó, quer identificar o anticristo? Olha para essa conversinha aí, dizer, não, Jesus não era o Filho de Deus, olha, Jesus era um espírito iluminado. Foge dessas conversas aí. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Isso é Pedro, né, na sua primeira epístola, na sua segunda epístola. Falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negando o Senhor que nos resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então eles querem negar a Cristo. Esse é o objetivo dessas pessoas. Judas também fala sobre eles, né? Se introduzem no meio dos povos, no meio da igreja, né? E Judas diz que são homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador, e negam também Jesus Cristo, o nosso Senhor. A quarta característica aqui apresentada é que eles, né, primeiro, eles acrescentam ou subtraem algo da Bíblia. Depois, eles inventam doutrinas que são opostas àquilo que a Bíblia ensina. Depois, eles, né, trazem ensinamentos que vão de encontro às doutrinas centrais da Bíblia, as doutrinas que são basilares para a nossa salvação. E, em quarto lugar, eles... suas afirmações são um misto de verdade e de mentira, né? E enganam muitas pessoas. É aquele negócio, mas pastor, tem algumas coisas que eles dizem que são verdade. Tem, mas tem outras que dizem que são mentira. Eles dizem verdade? Dizem algumas, mas também dizem mentira. Não é porque eles dizem algumas verdades, né, e outras mentiras, que a gente vai aceitar. Não. É sim, sim, é não, não. O que passou disso é de procedência maligna. Ou é tudo verdade, ou então não venha com algumas verdades e algumas mentiras. Foi isso que Jesus condenou nos fariseus, nos hipócritas lá. Né? Então, não é assim. Os textos bíblicos aqui vão mostrar exatamente, né, que a mentira ela não procede de Deus. Né? Jesus disse assim, vocês... Opa, toda hora eu passo direto, né, irmãos? Acho que eu estou muito forte aqui. Deixa eu ver se eu volto aqui. Eu estou indo para o caminho errado, né, Elias? Ixi, voltei tudo. Agora vai. Então veja, o que Jesus está dizendo aqui é que Jesus diz, olha, vocês têm por pai o diabo, porque o diabo ele é mentiroso, e desde o princípio ele nunca se firmou na verdade. E vocês que vivem mentindo, vocês são filhos de quem? Filho do diabo. Quem mente é filho do diabo. Não há, que no diabo nunca houve verdade. Esse é o texto de Mateus aqui, ou melhor, de João, capítulo 8. Ih, eu passei de novo. Agora sim.
aqui, vós tereis por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo dele. Né? Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Então, se alguém chegar, mas algumas coisas são verdade, outras são mentira, então já dispensa logo, porque não tem como acreditar em meias verdades. Né? Meia verdade é uma mentira inteira. Paulo também diz assim, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em um anjo de luz. Então não adianta querer nos iludir com algumas coisas, com algumas fantasias, com alguns milagres, com algumas obras mirabolantes, se não há verdade no ensino, né? Se não há verdade naquilo que pregam. Não vai ter como. É falsa doutrina. Essas três últimas aqui, elas são bem parecidas. Então, vou falar delas, todas elas juntas, né? Eles fazem afirmações proféticas que são apresentadas com sentido de revelação divina. Por exemplo, eles chegam e eles falam como se fossem os profetas de Deus. O texto aqui é o texto de Jeremias, lá capítulo 28, versículo 9, né, quando o falso profeta, ele chega para o povo e ele diz, assim diz o Senhor. Eles usam a mesma expressão, assim diz o Senhor. E nós crentes, às vezes nós nos pegamos pelo vocabulário crentez, né? Se a pessoa fala crentez, é daquela que quando vai profetizar, ela muda o tom da voz, ela fica assim, ela fica cheia, aí a gente já fala, eita, tem Deus aí, tem alguma coisa diferente aí. E às vezes isso nos engana, irmãos. A gente é muito fácil, porque a gente é pentecostal, a gente tem o Espírito Santo dentro da gente, a gente quer poder, a gente quer igreja avivada, a gente quer sentir graça de Deus, a gente quer pregador eloquente, e às vezes a gente, né, é levado pela emoção, e às vezes ele chega e assim diz o Senhor, e a gente engole o que vem depois do assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada. Quando o Senhor não disse nada. Então tem que ter cuidado com isso. Né? O profeta aqui no capítulo 28 de Jeremias, ele vai lá, ele arranca o jugo do pescoço do profeta Jeremias e diz assim, olha, assim Deus vai fazer com o jugo de Babilônia, Deus vai despedaçar o jugo de Babilônia, fica tranquilo, porque os que foram levados para o cativeiro vão voltar daqui 2 anos, é só 2 anos, viu? E vão voltar tudo. E ele assim diz o Senhor, eloquente, era Zedequias o nome desse profeta. Desculpa, Ananias o nome desse profeta. Ananias. Mentira. O cativeiro durou 2 anos? Durou 70 anos. Estava enganando o povo. E ele chegou e disse, assim diz o Senhor. Jeremias falou, olha, todos que profetizaram aqui, ninguém trouxe notícia boa. Todos que profetizaram aqui vieram em nome do Senhor e disseram, vai ter cativeiro, Deus vai levar vocês para lá, vocês vão sofrer lá. Agora vem você trazendo notícia boa, vamos fazer o seguinte, se é notícia boa, espera cumprir, porque se for do Senhor, vai cumprir. Passou 2 anos, não deu, passou 4, não deu, passou 14, não deu, passou 24, não deu, 54, não deu, 70 anos, irmão. Então eles são assim, irmãos. Às vezes eles querem nos enganar com essa falsa eloquência, usando esses artifícios, né? A outra característica é, suas promessas são envoltas com belas palavras, né? Cheio de coisas bonitas, de um discurso bonito. Aí diz assim, o outro ponto, suas doutrinas contêm, mas nem sempre, um falso evangelho de paz, de amor, de harmonia, de unidade, de tolerância. Mas às vezes também mostram explicações falsas e exageradas sobre o juízo de Deus. Então, eles são cheios dessas conversas de, olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória, a coisa está ruim, o barco está afundando, e o cara está dizendo, olha, fica firme, porque Deus é contigo, Deus me falou, onde você colocar a planta do teu pé, o Senhor vai te dar. Calma aí, meu irmão. Aí você vê que nada disso aconteceu. Você vê que nada disso... Aí vem a frustração. Aí vem a decepção. Né? Porque essas pessoas elas só vão trazer notícia boa. Elas só vão profetizar coisa boa. São nuvens sem águas impelidas pelo vento.
Nós estudamos isso aqui na quarta-feira com o pastor Gideão Júnior, lembra? Só esse tipo de nuvem. O cara faz promessa, te enche de promessa, vai acontecer, você olha para a nuvem e diz, agora vai chover. Mas é uma nuvem vazia, o vento vem, ó. E a promessa, você ficou a ver navio. Aí você olha frustrado, decepcionado. E você, às vezes, não se decepciona com o profeta, com o falso profeta ou o falso mestre. Você se decepciona com Deus, né? Você fala, poxa, Deus falou que ia fazer. Deus falou que ia realizar. Mas eu ouvi a profecia. Mas será que foi Deus mesmo que falou? Será que foi Deus mesmo que falou? Então, irmãos, eles estão por aí. E essas características, elas são gritantes neles. E a gente tem que ficar atento. Cuidado com o que Jesus falou, com o que Jesus mostrou, com o que Jesus trouxe. Vamos ficar atentos. Eles pensam em si mesmos. Eles querem colocar sobre o povo algo que eles não querem levar. Para eles, não tem importância misturar uma coisa com a outra. Deus ama a todos. Os ensinos deles são muito assim. Eles querem desconstruir a mensagem do Evangelho através de Jesus Cristo. Desconstruir o plano salvífico de Deus através de Jesus. É sempre Jesus e mais alguma coisa. Jesus nunca é suficiente. O sacrifício de Jesus nunca foi completo. Sempre eu preciso fazer algo mais. Eu preciso fazer algo mais. Tome cuidado com isso. Próxima aula a gente continua. O tempo já foi. Já estou extrapolando aqui. Mas que Deus nos ilumine, que Deus nos abra a mente, que Deus nos abra os olhos, que Deus nos guarde, porque nos últimos dias, irmãos, essas pessoas estão se multiplicando. E elas entram sorrateiramente, num vídeo que você assiste no YouTube, uma pregação maravilhosa que você ouve no YouTube, e você se empolga, e você fala, gente, como essa pessoa fala de Deus, de uma forma tão gloriosa, e ela está te trazendo uma mensagem que não é bíblica. Então fica atento, leia a palavra do Senhor. Alguém um dia disse para uma pessoa perita em notas falsas. Essa história é bem antiga, mas eu vou repetir ela aqui. Foi igual o meu pastor Gideão, ele contava a mesma história várias vezes. Isso é bom porque memoriza, Alguém disse para um perito em notas falsas, como é que você faz para saber se uma nota é falsa mesmo? Porque o camarada, ele era assim, ele pegava uma nota, ele olhava, falsa. Ué, mas você não vai nem examinar, já examinei, é falsa. Ele tocava na nota, falsa. Ué, mas você não vai nem olhar, já senti, é falsa. Mas como é que você consegue, Você estuda muito notas falsas, Ele falou, não, eu estudo a verdadeira. Eu estudo muito a verdadeira. Então, quando eu estudo muito a nota verdadeira, quando eu pego a nota falsa, só de olhar ou só de tocar nela, eu já sei que ela é falsa. Então, estude a verdadeira. Estude a verdadeira, estude a verdadeira. Que aí, quando você estiver diante da falsa, você vai olhar e vai dizer, opa, aqui não. Amém? Feche seus olhos, mesmo assentados. Deus, muito obrigado por essa manhã na tua casa. Muito obrigado pela tua palavra. Ajude-nos, Deus, a guardar a Tua palavra, a viver a Tua palavra. Nos livre, Deus. Nos livre, ó Deus amado, do engano, Senhor. Nos livre, ó Deus amado, do engano desses últimos dias. Nós sabemos que a Tua vinda se aproxima e essas pessoas, esses falsos mestres têm se multiplicado, Senhor. Mas nos guarde o nosso coração, a nossa fé, a nossa mente. Que a Tua palavra esteja em nós abundantemente, Senhor. Ó Deus, abre-nos a mente, a compreensão para a Tua palavra. Ó Deus, não nos deixe também ser levados, ó Deus amado, por esses espíritos para falarmos aquilo que não é a Tua palavra, mas guarda-nos, ó Deus, para que possamos falar somente aquilo que está na Tua palavra. Nós, ó Deus, entregamos nossa vida em Tuas mãos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Gideão Júnior, desculpa o tempo, viu? Estava bom, Tinha que ter continuado. Irmãos, no próximo domingo, nós vamos continuar, como o pastor disse, com os falsos mestres da época de Jesus. Porque quando Jesus disse, olha, em Mateus 24,
cuidado com os falsos mestres. Ele estava em primeiro lugar falando de quem? Da galerinha do seu tempo, né? Ele estava falando dos fariseus. Primeira característica dos falsos mestres, bem clara. Eles por fora são uma coisa, mas por dentro, absolutamente horríveis. Estava falando dos saduceus. Segunda característica dos falsos mestres, infelizmente, negam os pontos centrais da palavra para viver dissolutamente. Estava falando dos escribas. Terceira característica dos falsos mestres, adoram colocar nos outros obrigações quando eles não fazem nada. Falou dos terríveis herodianos. Quarta característica dos falsos mestres, são ecumenistas, né? Uai, qual é o problema de juntar, abrir mão da lei para botar aqui um pouquinho dos queridos conceitos, vida, propósitos do mundo romano? Que mal há? Irmãos, abra Mateus capítulo 9, versículo 36, 37 e 38. E eu convido nossos dois diáconos, Antônio e Cícero, podem recolher as ofertas. Olha o que diz Mateus 9. Domingo, quando o pastor Elias complementar o estudo com os outros grupos, aí você vai entender porque Jesus olhou, Mateus 9, 9:36, se eu não estou maluco. Jesus olha para Israel e diz assim: puxa vida, é um bando de ovelhas, desgarradas, sem pastor, perdidas. Quando Jesus olha quem ensina na época, né, Elias? Ele olha para um canto fariseu, para o outro saduceu, para o outro herodiano, para o outro escriba. Jesus diz, a coisa está feia. Mateus 9, versículo 36, 37 e 38. Jesus olha e diz, é um bando de ovelha perdido mesmo, né? E aí Jesus fala algo sério. Orai. Orai para que o Senhor mande ceifeiros, trabalhadores para a obra. Jesus intercedeu por mim e por você. E pediu para que orássemos por nós. Para que nós fôssemos tudo, menos falsos mestres ou falsos profetas. Sabe o que significa? Significa que o juízo sobre mim e ti serão maiores. Bem maiores. Bem maiores. Eu fico com receio nisso. Deus um dia vai nos encontrar. O juízo é cara a cara. Cara a cara. E ele intercedeu. Ore. Ore para quê? Mandar servos para a obra significa aqueles idênticos a mim. Que não sejam falsos o quê? Mestres. Ou falsos o quê? Profetas. O juízo será muito grande, né? E aí é por isso que Deus olha e diz, olha, Jesus chega a um ponto de chorar, né? Dizendo assim, eu queria acolher Jerusalém, mas vocês não quiseram. Sabe por que o povo estava cego? Porque homens cegos só conduzem os outros aonde?
ao buraco. E engraçado, né, Jefferson? Jesus surge como luz. E João diz que eles amaram as trevas e rejeitaram a luz. É doloroso, né? É doloroso. Glória a Deus. Então, cuidado com os falsos mestres. Muito cuidado. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que não nos tornemos falsos mestres. E naquilo que estamos errados, que o Senhor nos ilumine, para viver de forma digna na presença dEle. Na presença dEle. O Senhor tenha misericórdia. Muito bem. O ensino se tornará muito mais profundo domingo que vem. Na quarta-feira nós vamos trabalhar com 2 Pedro, que é uma introdução ao estudo do próximo domingo. E domingo os irmãos vão achar fantásticos. O povo no Novo Testamento, irmãos, tinha uma forma de descobrir quem era falso mestre. Estava na didaquê. Vai ser muito interessante.